Seu objetivo aqui hoje, o nosso objetivo aqui hoje, é analisar as 16 contratações do Vitória na temporada. Foram mais, mas eu retirei que já saiu porque não adianta mais de compensar. Não, saiu. É pra ser sincero, a gente faz isso aqui em 10 minutos, bem. Vamos lá? Vamos valorizar o corte? Tá bom, bora. Agora foi mal, galera. 10 minutinhos de corte agora na Arena Rubro-Negra, bora. Comece. Agora Carlinhos tá duplicado, tá? Verdade. Nem assim ele vai conseguir subir no artilista. Pode botar no 0-2. Tá vendo? Os dois no 0-2. Vou ser sincero, ele tem uma participação em gol na Série A, né? E uma perdida contra o Ceará. Então, efetivamente, tá no 0-0, né? Ele teve alguma outra grande chance na Série A, não na Sul-Americana. A Sul-Americana tinha que estar abaixo disso aí. Mas aqui a gente tá falando na Série A ou no contexto todo? Contexto todo. Ah, não, então tá aí. Considera a Sul-Americana, né? Então esquece o que eu falei. Ele tá aí. Não, Sul-Americana esquece. Bom, Um dos grandes responsáveis pela não classificação do Vitória. Ele e Janderson. Eu acho mais ele que Janderson. Mais ele que Janderson. Porque se ele faz aquele golzinho específico, o Vitória tinha se classificado. Inclusive. Sim. Fábio, você acha o quê? 4-6. Acho que demorou de achar onde ele tinha que jogar. O Fabri, segundo tempo, aberto pela direita, atrapalha metade da Série A. Não tenho dúvida. Tudo bem. Ele vai chegar na linha de fundo. Mas qual era a expectativa de Fábio no começo do ano? Lapidar pra ser uma peça útil. A minha. Não era pra ser titular. Paulo fez análise do contratado, velho. Você já via ali que ele fazia tudo certo. Ganhava na força, ganhava na disputa. Era um cavalo, chegar na frente errava. E no Levante ele jogava mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Exatamente. Pra mim, passado todo o contexto, o Fabri do lado direito, entrando aos 20 do segundo tempo, do gramado pesado do Barradão. Agora o Fabri entrando pelo lado direito, sendo esse ponto de segundo tempo, ele muda, talvez ele mude de categoria de 4 para 6 para 6 para 8, né? Pra mim ainda 4-6, porque ele faz exatamente o que eu espero dele na maioria das vezes. Ele bota na frente, ele ganha, ele sustenta, ele ganha, ele é agressivo pra pé de pressiona, muito agressivo, mas ele erra muita decisão. Ele erra muito acabamento de jogada. Tá, tirando os outros, que a gente já sabe que alguns aqui vão ser 8-10, provavelmente. É alto, é baralho, esses caras a gente já sabe que vai ser isso aí. Fábio seria o reforço com mais potencial para esse segundo turno? Sim. 4 para isso que eu ia falar. 4-6 com um grande potencial. Um grande potencial para ser um 6-8. É. Pra mim tem potencial. Eric decepcionou? Muito. Eu não vou mentir, eu esperava. Você esperava ele um reforço? Esperava ele chegar, pegar a camisa e falar que quem joga na direita sou eu. Esperava. Você acha que ele... A gente estava inclusive conversando isso no dia do circular. Entre as vielas de Montevidéu. Que o Eric do Ceará, ele é um Eric por dentro. Ele era um segundo atacante, não era um ponta necessariamente aberto, que muitas vezes falta companhia nele no Vitória. Talvez não foi isso que ela tá atrapalhando. Pode ser o fato de que às vezes ele tava muito longe do gol, com o Vitória com o bloco muito baixo. Eric não é esse cara pra pegar essa bola muito longe do gol. Eric pode ter sido vítima entre elas, mas Eric pode ter sentido também, muitas vezes, o contexto, não ter ninguém do mesmo nível pra associar, pra jogar. Ele jogou muitas vezes do lado de Mateuzinho. Pouco que ele jogou com o Mateuzinho, ele se entendia, mas Mateuzinho tá abaixo. Às vezes ele pegava um Claudinho que não tava bem, um Cáceres que não tava bem, um Janderson que não tava bem, caindo pelo lado direito. Então eu não tô falando que Eric não tem a responsabilidade de estar mal. Pô, aquele gol que ele perde no Baviera, a virada de chave dele. E não foi. Ele não só perdeu o gol, como ele entregou. Ou seja, resumo da história. A gente contratou um cara pra ser protagonista, só que na verdade ele era mais um cara que depende do contexto. Sim, exatamente. Pra mim é 2-4. Porque tem assistência na Série A, ajudou em jogos pontuais, mas ainda no meu geral muito abaixo. Esse Eric é um cara que eu acho que se a gente conseguir encaixar o time do Vitória, a gente encaixar a forma do time jogar, talvez ele seja mais útil e ele se transforma até um 6-8. Sim. Mas hoje, pra mim, acho que é um 2-4. O Wellington Rato, 0-0 para 2? 0-2. Se tem alguém em 2025 que não pode reclamar de oportunidade, se chama Wellington Rato. Rato jogou na ponta direita, Rato jogou de falso 9 no losango, Rato jogou na ponta do losango, Rato jogou do lado esquerdo, Rato jogou centralizado. Ele só não jogou do terceiro homem pra trás porque não é a dele. Ele jogou em todas que ele podia, velho. Ele caiu pelo lado esquerdo. Ele no Bavi foi falso 9. Ele jogou pelo lado direito. Ele chegou a ser segundo atacante no losango que a gente jogou contra o Juventude. Então, não pode reclamar de oportunidade. Mas ele é mais prejudicial que Carlinhos ou é menos prejudicial que Carlinhos? Porque aí entra a questão de investimento e contexto. Tá. Carlinhos eu trouxe pra ser terceiro reserva. Tá. Rato eu paguei 5 milhões e eu traria pra pagar 5 milhões pra... Quando o Mateuzinho não pudesse jogar, ele chamasse a responsabilidade. Mas só que Carlinhos foi mais prejudicial que Rato.
Não? Depende, em campo ou financeiramente? Em campo. Porque financeiramente eu investi 5 milhões em Rato. Mas só que Carlinhos poderia lhe dar esses 5 milhões em campo. Certo, mas aí é que tá a minha diferença. Eu não espero nada de Carlinhos. Eu nem traria. E espero muito de Rato. A questão toda é essa, porque a gente não esperava de Carlinhos, só que Carlinhos poderia dar mais do que a gente estava esperando ele. Rato eu esperei muito e não entregou nada. No final se equivale, não? Ou você acha que não? Talvez. O chat tá falando aqui sobre essa discussão de Carlinhos e Rato. Porque pra mim, assim, fica no cenário de... Isso aí. Felipe Cardoso. SR. Era pra ter mais um espaço aqui pra SR. Porque... SR. Deixa ele aí embaixo, nem coloca em lugar nenhum. Jamerson, 6-8. E olha se não tem debate de 8-10. Pra mim ele é 8-10. Não tem debate de 8-10. Pelo que ele entregou, pelo que se esperava versus o que ele entregou, ele é 8-10. 8-10. E assim, é surpreendente o 8-10 porque a minha expectativa pra ele era ele ser um 4-6 ali. Ele evoluiu muito. Mas ele evoluiu muito rápido, ao muito ponto rápido. de ser titular absoluto. Dadas as proporções, pode dizer que a evolução de Esteves lembra a evolução de Jamerson? A Jamerson foi mais rápido. Não é isso, de um cara que chega assim, vai buscando espaço e chega acima, no nível alto rápido. Ou seja, Carpini sabe potencializar laterais esquerdos. E ele é canhoto. Carpini é destro, não? É canhoto? Então ele sabe. Aí é a minha opinião impopular. Quem? 6-8. 6-8. Zé é bom zagueiro. Sabe qual é o problema da Cira com Zé? Gesto técnico. Eu não tenho confiança em dizer. Gesto técnico. Porque ele realmente, tem que ser justo. Ele realmente parece desengonçado. Parece, é verdade. Ele realmente parece cheio de perna às vezes. É verdade. Você sabe quem ele me lembra quando sai jogando? Vitor Ramos. Sim. Vitor Ramos de 2009. Eu tenho confiança em Zé, mas dos 3 zagueiros hoje, de fato, é o que eu menos tenho confiança. É Alta, depois Edu, depois ele. Verdade. Neres eu nem conto. Mas a Marcos é bom zagueiro, velho. Na dele é bom zagueiro. Combatendo, bola aérea, duelo. É bom zagueiro. Com a bola é o mais abaixo dos 3, concordo. Só que essa avaliação vai muito no visual e principalmente porque o outro zagueiro que a gente tinha é um nível muito acima. E é inevitável essa geração mais nova que viu 2 anos e meio de Wagner olhar pra Zé e não comparar. É impossível não comparar. E não tem comparação, tá? Tem que ser justo aqui. Não tem comparação. Não existe comparação. Mas pra mim é 6-8, velho. Mais pro 6 do que pro 8. Mas é 6-8. A minha dúvida é essa. Pronto, vamos fazer. Pra mim, vou te dar um exemplo, tá? Você tá colocando na ordem também a horizontal, né? Uhum. Pronto, o Zé Marcos pra mim é o último do 6-8. É aquele cara que se vacilar, ele quer passar. Isso, exatamente. Pra mim é isso aí. Tá. Mas é bom zagueiro. Tá, eu vou colocar esse argumento de mais pra ser do que pra 8 que eu acabo aceitando e colocando ele pra cima. Claudinho, cara. Aí vamos lá. Aí a gente tem que montar, Ítalo, com base no que já está feito, concorda? Claudinho prejudicou mais do que Carlinhos e Rato? Não. Mas Claudinho ajudou mais do que Fabri? Por isso que eu tô pendente a colocar ele na frente de Eric. Eu não acho que ele foi 2-4. Eu também não. Mas eu também não acho que ele foi 4-6. Pra mim, ele é mais... 5 do que tá. É porque o cara 2-4, na verdade, ele é um cara 3, né? Ele não é um cara... Ele não é o cara mais pendente pro 4. Ele é mais pendente pro 5. É aquele lateral que, ok, a gente esperava ele talvez ser um 8-10, de fato. Só que no final das contas ele não foi um 8-10. Aí é a segunda dúvida. Na frente ou atrás de Fábio? Lá ele. Quem ajudou mais? Fala. Eu tenho uma opinião. Ou Carlinhos. Rapaz, na Série A, vamos começar só Série A. Quem ajudou mais na Série A? Claudinho comprometeu a Série A. Atrapalhou mais. Mas aí o contexto todo de campeonato de alto nível. Esquece Baiano, tá? Baiano, se eu for considerar Baiano, eu vou considerar Fábio centroavante que foi bem. Esquece Baiano. E esquece Copa do Nordeste também. Vamos contar Sul-Americana e Série A? Quem ajudou mais? Chegou um momento do ano em que a gente concordava que o momento era de Cáceres ser titular. Não, até hoje é. Claudinho não é titular da lateral direita do Vitória, mas nem a pau. Claudinho, se contar Sul-Americana, Claudinho ajudou mais, concordo. Se contar Série A, eu acho que Fábio ajudou mais. Aí, ó. Claudinho 5. Claudinho ajudou mais na Série A.
Matheus Ferreira comentou se Eu não acho que ele ajudou mais na Série A, não. Claudinho ajudou, mas Claudinho tem mais recortes negativos. Na Série A. Na Série A. Eu também acho. Vamos lá, o recorte negativo. Bavi, óbvio. Perdeu o gol, tomou um gol em cima dele. O gol do Fluminense. O gol do Fluminense. Tem mais. Foi o Santos agora, não foi o Lucas Alta. Tem outro. Foi Juventude. Teve uma cabeçada que foi em cima dele também. Não lembro se foi Juventude, foi Galo. Mas teve outro também que foi em cima dele. É verdade. Eduardo lembra que Fábio chegou a não ser relacionado. Não, ele tava machucado. Tá machucado? Tava machucado. Aí eu tô garantindo, tá? Só não foi relacionado porque tava machucado. Eu acho que Grêmio não foi ele também, não, porque aquela bola. É bola parada, é bola parada. Não foi. Foi a ideia de Carpini que botou os caras mais fracos fisicamente pra bloquear dois zagueiros fortes. Foi o erro de Carpini. E ali, na verdade, não foi nem necessariamente erro de Carpini, né? Foi Janderson e Jamerson. Acho que tava no primeiro pau, a bola veio pra Wagner Leonardo, os dois saíram da zona. Saíram da zona. E aí Claudinho ficou com aquela que vai ou não vai. Ok. É um bom debate. É um bom debate. Vou botar Claudinho aqui, depois a gente volta lá no final. É um bom debate. Baralhas 8-10? 8-10. Na frente de Jamerson? Atrás de Jamerson. Atrás de Jamerson? Atrás de Jamerson. Aí eu vou comprar uma briga, comentário de torcida. Baralhas é meu titular, tá? Mas os erros de Baralhas passam despercebidos porque a torcida gosta do erro dele. Porque ele sobe e pressiona. A galera ama volante que sobe e pressiona. Eu também gosto, mas Baralhas erra muito. Inclusive o gol contra o Náutico, veja o que acontece. O primeiro gol, quem é que sai pra pressionar errado? Então seria Baralhas na frente de Jamerson. No caso, o melhor tá na esquerda ou na direita? O melhor fica por último. O melhor fica por último? Ah, então de fato Baralhas na frente de Jamerson. Agora, é meu titular indiscutível. Só que os erros de Baralhas passam direto. Os erros de Baralhas pra galera não é erro. Aí o cara saiu pra morder e ninguém marcou. Não, errado, ele não tinha que ter saído pra morder. Inclusive na coletiva ele fala, né? Que tá aprendendo a hora certa de saltar. Porque antes ele saía toda hora. Agora, é meu titular. Tá? Registrar isso aqui. É muito meu titular. Mas os erros de Baralhas passam imperceptíveis porque a galera gosta. Short Baralho, jogador mediano, Geilson, mas é o volante que o Barradão gosta. Mas o volante que o Barradão gosta, Genilson, não tô discordando, não, irmão. Tô concordando, tá? Também erra. E erra na característica que o Barradão gosta. O Barradão, Genilson, ama um jogo vertical. Ama. Até um determinado momento com o Condé, que a bola ficava batendo e voltando e só tomava taca. O Barradão ama. Mas não tava dando certo. O Barradão ama até te tá ganhando de 1-0 e a galera tá dizendo calma pra poder sair. Exatamente. Mas o time acelera. Renato Kaiser, você acha que Renato Kaiser... Eu vou fazer uma avaliação bem fria. Sim. Kaiser está zerado. Kaiser tem 2 gols contra o Vasco e um gol contra o Bahia. Um gol perdido contra o Santos e 2 gols perdidos contra o Corinthians. Kaiser tá zerado. Eu não vou nessa de que, claro, óbvio, ele é titular e ele vai ajudar muito. Mas, friamente falando, uma daquelas 3 contra o Corinthians ele tinha que guardar. Porque é o que a gente esperou do cara que viesse para essa função. A cabeçada, ele tinha que ter guardado. O chute de Hugo Souza, algum dos dois, ele tinha que ter guardado, velho. Porque, sem sacanagem, se é um Carlinhos, eu não cobro. Não cobro que ele guarde. Até porque Carlinhos não ia estar na bola. Kaiser eu cobro. Contra o Corinthians ele deveria ter guardado. Aquela bola do Santos, ele e o gol que ele cabeceia pra fora, ele deveria ter guardado. Ele tem 3 gols com mérito, deu 3 pontos pro Vitória, é bom que se diga, porque estava tomando 1-0, ele fez 2 gols contra o Vasco, é verdade, mas poderia ter dado 1 ponto pro Vitória contra o Santos e poderia ter dado 2 pontos pro Vitória, porque estava empatado e poderia ter ganhado contra o Corinthians. Então, pra mim, tá zerado. Lucas Kaiser é um 4-6. Não deveria ser um 9 titular, mas é um jogador que joga pra ajudar. Eu iria de 6-8 no 6. Sacou? Pra mim é 4-6. Eu iria no 6-8 porque eu acho que ele tem potencial. E registre-se. É isso, mas é que nem Fábio. E registre-se. Eu tenho que ser justo também. Ele tá jogando fudido. Ele tá jogando lenhado. Com porrada que ele tomou no joelho, incômodo ainda na coxa. Tá jogando porque queria. Quando ele fez o gol, ninguém lembrou disso. Eu sei. Só tô trazendo o fato. Ele não jogou 100% praticamente jogo nenhum. Então eu vou levar isso no contexto também. Pra mim é um 6-8. Mas se for 4-6 também não me incomoda, não. Eu vou botar 4-6. Pra mim ele tá na mesma questão de Fábio. Só que ele tá mais pro 6 do que hoje estaria Fábio. Mas aí então tem que descer Zé Marcos, né? Por quê? O Kaiser tá na frente de Zé Marcos? Cadê? Ah, sim, verdade. Então tem que descer Zé. Aí tem que descer. Pra mim é o primeiro dos 6 aí. Kaiser na ordem, minha ordem, tá? Kaiser, Zé,
Vão me matar, né? Que eu tô falando que o Zé Marcos ajudou mais na Série A do que Claudinho. Mas pra mim é verdade, né? Marcos ajudou mais na Série A do que Claudinho. Rapaz, é verdade. Não posso... Entendeu? Kaiser foi salvo apenas pro Zé Marcos. Mas a gente pode rever isso, tá? Inclusive, você pode descer, inclusive, todo mundo pro 4 ou 6. Minha ordem é Kaiser, Zé Marcos, Claudinho e Fábio. Mano, Kaiser, Zé Marcos, Fábio e Claudinho. É minha ordem. Kaiser, Zé Marcos, tá. Fábio e Claudinho. É minha ordem. Vamos finalizar esse negócio. Lucas Halter. 8-10. Pode botar o primeiro aí. Pode botar o primeiro aí. Sem a menor dúvida. Vá. Tem nem debate aí, né? Léo Pereira. 0-2. 0-2, 2-4. 0-2. Ele fez o quê? Perdeu o gol. Tá. O que é que difere Léo Pereira dos outros pontos? Você ganhou. PP, 0-2. Me surpreende continuar, inclusive. Lucas Braga. 0-2. Ronald. Hoje, 6-8. Mais pra 8. Primeiro ali. E olhe lá se não é mais pra 8 do que pra 10, viu? Hoje. Ronald começou bem, teve um recorte ruim. Sim, ruim. Então, é a característica do Barradão que passa batida. Os dois volantes que a galera ama, que hoje são meus titulares, são dois volantes que quando erram passam despercebido porque a galera gosta de Ronald correr o campo todo. Mas ele tá correndo errado. Quer dizer, estava, na época, correndo errado. Não era pra saltar, não era pra quebrar a linha, não era pra desorganizar e desorganizava. Agora não. Inclusive o próprio Ronald fala em coletiva que tinha muito vício de perseguição individual. E olha só o torcedor que odeia o William Oliveira. Ronald, que hoje é meu titular, no lugar de William Oliveira. Ronald fala que aprendeu muito com o William a questão de preencher espaço. Mas os analistas do YouTube não sabem o que estão falando. Isso, o jogador falou. Inclusive, teve um jogo, foi no Baiano, que Carpini coloca o William Oliveira e Baralhas, e o William Oliveira, durante o jogo, tava dando bastante instrução pra Baralhas pra ele não soltar. Exatamente. Pra mim 8-10. 8-10. Mas ele é o primeiro do 8-10. Primeiro por último, que eu digo. Rapaz, eu acho. Não sei, é um bom debate. Não, porque vou começar da esquerda pra direita, que fica mais fácil. Eu acho o ano de Ronald melhor que o de Baralhas. Pô, acho não. Acho que Baralhas tá mais constante. Mas é um bom debate. Bom debate. Tem minhas dúvidas. Eu acho que Baralhas tá mais constante do que Ronald. Porque Ronald, assim, ele começa muito bem, aí ele tem uma queda muito grande, a ponto de ele ser reserva, de não ser nem relacionado a alguns jogos. Aí depois ele vai subindo devagar, e hoje ele tá melhor que Baralhas. Baralhas não, Baralhas foi se mantendo no mesmo nível, desceu um pouquinho, mas acho que pra mim o ano de Baralhas ele é mais constante do que o ano de Ronald. Por isso coloco ele na frente. Vai ter essa discussão aqui no meio, né? Vai ter. De Kaiser, Zé Marcos, Fábio e Claudinho. Vamos lá, Zé Marcos teve alguns erros na Série A que a gente não tomou o gol também, porque graças a Deus não deu em nada. Foi uma bola que ele foi atravessar contra quem foi? Contra o Grêmio, que ele errou de fato. Tem alguma outra grande falha dele na Série A? De verdade. Eu lembro dessa bola atravessada contra o Grêmio que a gente poderia ter tomado o gol, é verdade. De resto, não consigo me lembrar de falha necessariamente dele, não. No final, Ítalo, vamos lá. Vamos inverter a pergunta. Quem merece estar no 6-8? Desses 4? Você pensou na possibilidade de ninguém merecer estar no 6-8? Pensei. Depois que eu botei Ronald, eu parei pra pensar assim, rapaz, tem uma possibilidade real desse 6-8 tá vazio. Porque eu acho que tá. Porque assim, se horizontalmente tivesse as casinhas 6, 7, 8, aí dava pra... Porque assim, Fábio não é um cara do 6-8. Pra mim, ele passou por muito pouco de estar no 2-4. Claudinho também. Eu acho que se ele continuar na mesma toada que ele tava, corre o risco de daqui pro final do ano a gente tá vendo ele no 2-4. Zé Marcos, eu acho que ele tem uma boa projeção pra subir pra 8-10 dentro do campeonato. E Kaiser também acho que tem uma boa projeção que cai para 8-10 se ele recuperar o índice físico, enfim. Por isso que eu acho que justifica colocar os dois, Renato Kaiser e Zé Marcos 6-8, porque eu acho que eles têm mais projeção para cima. Eu tenho uma ideia pra gente resolver isso. Sim. Se Kaiser sair do time de 0-10, o quanto impacta? Muito. 0-10, não, vamos fazer assim, 0-10. 10. Tá. Se Zé Marcos sair do time, quanto impacta? 5 porque tem dor. Com a fase de Edu. Concordo. Se Fábio não entrar no segundo tempo, quanto impacta?
10, porque só tem ele no assunto. Considere que não vai entrar Fábio e vai entrar Mosquito e Braga. Se Claudinho não jogar, o quanto impacta? 10, não tem outro lateral direito. Não, considere classe eles bem. Considere todo mundo 100% fisicamente. Não, é isso. Se você perder Cáceres... Não, mas entenda. Se Claudinho não puder jogar, o quanto ele impacta? Considere todo mundo bem. Entendeu? Ah, não. Aí é nada. Então, concordamos que hoje os que menos impactam são Claudinho e Zé Marcos. Tá. Tô levantando o argumento porque acho que impacto no time também tem que ter relação. Porque a gente considerou o impacto no time de Eric, que deveria ter impacto muito mais, não teve. Mas acho que aí o contexto é diferente. Prossiga. Porque Zé Marcos tem maior projeção pra cima. Né? Mas Claudinho também não tem projeção pra cima. É isso, mas o Claudinho tem projeção pra cima, mas Claudinho não tem futebol pra ser 6-8. Claudinho, ele tá numa posição de 6-4, que ele tá numa gangorra tão grande, que pode ser daqui pro final do ano, que te repite sair, ele cai pra 2-4. Verdade. Zé tava em ascensão, Claudinho tava em descenso. Hoje se tivesse as setinhas... Ou o contrário, Claudinho tava em queda e Zé Marcos tava em... se tivesse as setinhas e aquela sinalização amarela, seria a Fábio com uma setinha verde, Claudinho numa barrinha amarela, Kaiser e Zé Marcos pra cima. Porque Zé Marcos ele tem uma briga por Edu, só que Zé Marcos hoje é titular porque é um zagueiro pelo lado esquerdo e hoje é titular. Embora o Vitória busque no mercado um zagueiro pelo lado esquerdo. Kaiser, embora o Vitória busque também um centroavante pelo lado esquerdo, ou centroavante pra ser o cara de referência, mas ele hoje é titular do Vitória e, querendo ou não, conseguiu marcar 3 gols em 4 jogos. Perdeu chance, mas é um jogador que tem jogado machucado. Então, pra mim, Zé Marcos e Kaiser, eles podem ficar no 6-8 porque eu acho que eles têm projeção pra cima. E Fábio e Claudinho também. Só que Claudinho tá numa gangorra, né? Considerando até junho, você tá certo. Vamos resolver a ordem do 0-2? Tá. Considerando o último pior? Pra mim, o que mais ajudou foi PP. Esses aí. O da direita pior? É. Porra. PP tá na frente de Léo Pereira, vocês vão me matar por causa do Bavi, eu sei. Mas PP fez um jogo bom contra o Grêmio. PP fez jogos bons na Copa do Nordeste. Chegou a sofrer falta que a gente faz o gol depois. É porque o Bavi pesa muito e eu concordo, não tô discordando. O Bavi pesa e pesa muito, tá? Mas PP ajudou mais do que Léo Pereira e do que Carlinhos. Não tenho dúvida disso. PP, se não fosse o Bavi, ele seria um 2-4? Não, ainda seria 0-2 porque eu esperava muito mais dele. O Bavi joga ele do 0-2 mais pro 0 do que pro 2. Sem o Bavi ele estaria no 0-2 mais pra 2, mais pra cá, ó. Acho que o Bavi mudou só a posição dele aí. Ele seria o primeiro perto da salvação e aí o Bavi fez ele ser um dos últimos perto da salvação. Mas ele continua. Como assim? Pela sua lógica, ele continuou. No 0-2. Mas ele mais não, pra mim ele ajudou mais do que Carlinhos e do que... Se bem que Carlinhos tem gol na Série A, né? Carlinhos tem 1 ponto por vitória contra o Grêmio, né? É verdade, ele marcou, né? Só que por outro lado ele perdeu. Vamos pro mais fácil. Qual é a última aí? Porra. Rato e Lucas Braga foram os mesmos 5 milhões. Braga tem um gol na Série A. E Rato não tem nada. Tem um gol na Série A. Rato tem? Flamengo. Tem contra o Flamengo. Pior é da Pereira, então. Não, a Pereira não tem nada vezes nada. A critério de números, tá? É porque de futebol... Deixa eu ver. É verdade, se tivesse mais 2 pessoas, essa tier list ia demorar umas 10 horas. E Carlinhos ainda conseguiu pênalti na Sula, né? Lembraram bem aqui. Qual operação? De Mateuzinho. Ele que... Mas por outro lado, ele perdeu um gol da cara, né? Acho que a Sula pesa negativamente pra Carlinhos, né? Mas mesmo assim, ele tá na frente de Rato? Pô, Italo, você me fez sair de casa. Uma terça-feira, 8 da noite, pra estar me torturando ao vivo, pô. Tortura não é entretenimento, não, mestre. É sim. Pelo amor de Deus, man. PP, Carlinhos, Rato, Lucas Braga e Léo Pereira? Sei lá, meu. Isso é tortura, meu. Que desgrama, velho. Escolha o que você quiser, irmão. De verdade, eu não me oponho a nada que você falar aí desses caras aí. Sério mesmo.
Que tortura, man. Olha o que tu tá fazendo com o torcedor do Vitória, pô. Eu tô fazendo não. Quem fez foi esse o Fábio Rios Mota. Meu Deus do Eles céu. poderiam ter feito uma janela que todo mundo estaria de 4-6, 6-8. Meu Deus do céu. No entanto, a gente tem 16 jogadores aqui. Um aqui tem 15 nessa tela. Você tem 6 de 2 de 4 a 0. É assustador, velho. Só, de 15, só 4 foram aprovados. 6. 6-8 passa, não. O Neb passa. Você foi moral agora com o Mota. Não, Esses não. dois aqui. Rapaz, Não, pô, mas 6-8 passa na UNEB, pô. ok. Agora, vamos lá. 6 que foram ruins, Na 6 que foram UNEB, bons. na UNEB, quando eu fiz 14 a 18, tá? A média era 7. Você tirava 6, você ia pra prova final. Então passa vírgula, depende do quanto você precisa da prova final. Quem passa de fato são os 4 ali de cima. 6 pra... Pronto, então vamos fazer esse exercício agora. Tá. Kaiser, 6, 7, 8. Pra mim passa sem prova final. Pra mim é 6. 6? Pelos gols perdidos. 2 gols perdidos, né? Não tá Teu caso é a prova final. Zé Marcos. 7. Pra mim também. 7. Resto todo bom. Aí tem Fábio e Claudinho vão pra prova final. Eric, coitado, precisa de um milagre pra recuperação. E os outros estão reprovados. Ou seja, de 15, 6 estão na parte de baixo da 40%. Ítalo, você é o engenheiro, então. É isso, pô. 40%. 40% estão reprovados. 30% estão aprovados? Não. 40% estão reprovados sem poder. Se bem que PP continua no elenco, né? Se bem que Braga também continua no elenco, Léo Pereira também continua no elenco. Então, hoje, a gente tem 5 reprovados sem direito à prova final. Isso porque a gente tirou o jogador que saiu. Meu Deus. Irmão. Tem pelo menos mais 5 aí que a gente tirou. Jesus. Eu não vou nem falar pra tortura não ser pior. Thiaguinho, Val Soares, Bruno, Hugo, mas Hugo traria. E Gabriel. E Gabriel. Isso porque a gente tirou 5 daqui. Porque senão essa lista aqui seriam 10. Ia ser 10 de 21. É isso, galera. Fim de live. Um abraço. Irmão. Isso aí, pô. A nossa realidade tá triste. Eu só puxei a tirista pra poder exemplificar que o negócio tá feio. Que a gente errou novamente metade das contratações. Mais da metade. Pra mim é mais da metade. Sim. Vamos lá. De 0 a 2 esse aí. Abinho, vamos lá. Erros que eu, Leonardo, cometeria, tá? Certo. Rato. Eu cometeria. Eu acho que você e todo o chat que tem. PP é um erro que eu cometeria. PP tem chance de se recuperar ainda? Tem chance de quê? Se recuperar? Tem futebol. Mas será que ele vai ter espaço pra se recuperar? Não sei, mas tem futebol. Eric é um erro que, se for um erro, eu cometeria. Claudinho é um erro que eu cometeria. Lucas Braga, vão me matar agora. Vocês estão preparados para a minha opinião que vocês vão querer me matar, que já é padrão? Sim. Eu traria Lucas Braga por empréstimo. Eu também. Eu falei isso. Por empréstimo, sem pagar. Ele serviria muito por empréstimo. Sem pagar. Empréstimo gratuito. Dividindo o salário. Eu traria. Só que aí o negócio escalonou de um empréstimo que você pagaria metade do salário para 5 milhões. Aí me 5 quebrou. milhões é mais bônus. Não, aí não existe, pô. Mas por empréstimo, eu traria. É isso aí. Agora sem criar polêmica. Sim. Mais do que ela tá essa lista aqui? Como é que você recupera com o mesmo técnico? Reza, irmão. Eu nunca vi. Reza. Quer dizer, eu não lembro. Teve Alejandro só, né? Com o ponto fora da curva. Não, Mas o Alejandro via mal com o Condé já. É. Eu acho que o Alejandro não. Isso aí. Vamos ver como é que eles vão se recuperar. Recuperação. De 0 a 2 é PP, Carlinhos, Rato, Lucas Braga e Léo Pereira. Fechou? A lista é essa. Felipe Cardoso sem rendimento. Sem rendimento. Dá pra avaliar. Eric, 2 Tá pra 4, sem dúvida. Fábio e Claudinho, certo? Pra mim, Fábio ajudou mais que Carlinhos. Mas é um debate que a gente vai levar 5 Não, horas se a aqui. gente tá levando da esquerda pra direita, tá certo. É, pra mim, Fábio ajudou mais que Claudinho. Claudinho, na verdade, vamos lá. Claudinho teve mais erros. Claudinho comprometeu mais. Aqui eu vou inventar a aula de Zé Marcos pra cá. Você acha que Zé ajudou mais Kaiser? Pô, mas Kaiser deu ponto pro Vitória também, né? A gente tá fora da zona porque Kaiser virou o jogo pra cima do Vasco, né? Ah. Tudo bem, não foi ele sozinho. Porque quando a gente foi fazer a nota de 6 a
Não, eu sei, é porque você vai lembrando, dos contextos, né? Acho que isso aqui, na verdade, a nossa dúvida aqui é porque os dois são 7. Os dois são 7. Então qualquer um que te colocar aqui na frente vai dando mesmo. Bota a casa na frente pra não encher no nosso saco. Vou deixar pra ver. Pronto, tá, o torcedor não fica reclamando da gente. Halter, Jamerson, Baralhas e Ronald? Então, está considerando que o melhor jogador do Vitória no ano é o Lucas Halter? Não o melhor jogador. Não, da contratação. Das contratações. Sim. Depois Jamerson, concordo. Depois Baralhas, concordo. Depois Ronald, concordo. Pra mim é isso aí. A Casas é Marcos e segue ali. Concordo. Diga. A ordem do 0 pra 2 vocês ignoram, tá? Pode ser a ordem que vocês quiserem, tá? À vontade. Pode comentar qualquer ordem aí que tá valendo. Do 0 pra 2 é isso aí. Tá valendo. Acho que do 4 pra 6 e 6 pra 8 também tem debate, se vocês quiserem inverter. Essa sessão aqui específica, se vocês quiserem inverter, colocar Zé Marcos no 4 pra 6 e Fábio no 6 pra 8, aí à vontade. Acho que aí vai ficar questão de opinião mesmo. Esse intermediário aqui, sabe? Não tem problema não. Foi? É depressivo mesmo.